Segunda carta de João, desculpa. Segunda carta de João, que não tem capítulo, é só versículo, certo? Repito, nós vamos conversar hoje, essa noite, apenas sobre a saudação que João faz à igreja, essa igreja. Os 3 primeiros versículos dizem assim a palavra do Senhor. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Amém, amados? Querido Deus, que palavra maravilhosa essa saudação do apóstolo João, Senhor. E como eu estava dizendo ali, Senhor Deus, para o irmão Alisson, conversando com o irmão Alisson ali, Senhor Deus, à medida que eu escrevi alguma coisa a respeito desta saudação, Senhor Deus, eu ficava maravilhado com o que a palavra do Senhor é, com a revelação que o Senhor tem para cada um de nós, para aqueles que ainda não conhecem a verdade e para aqueles que conhecem a verdade. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar esta palavra no coração da sua igreja e que por esta palavra vidas possam ser transformadas. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, coloca esta palavra em nossos corações esta noite e que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, verdadeiramente conhecendo a verdade absoluta. Nós oramos, meu Senhor, pedindo que o Santo Espírito desvende nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas contidas na sua lei, pois nos dê sabedoria, Senhor, segundo a sua palavra, pois assim é que nós oramos e nós já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor só confirma dizendo amém. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Queridos, o tema aqui desta noite é permanecendo na verdade. Queridos, o maior propósito das Escrituras, claro, depois da salvação, é que andemos em verdade. O que é a verdade? Essa foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus. Ou não foi? Já foi feita essa pergunta aqui hoje. Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? A verdade, queridos irmãos, é toda a Escritura. Precisamos conhecer a verdade, andar na verdade, pregar a verdade, permanecer na verdade. Foi Jesus quem disse: eu sou o caminho e a verdade. A igreja, ela deve conhecer a verdade. E aqui, infelizmente, para a tristeza da minha alma, e eu acredito que não seja apenas para a tristeza da minha alma, mas o Santo Espírito também fica muito triste. Infelizmente, não são todos da igreja que conhecem a verdade. Meus queridos irmãos, o apóstolo João, que se apresenta aqui apenas como presbíteros, como o presbítero, ele, só nessa saudação aqui dele, do versículo 1 ao 3, ele fala, queridos irmãos, 4 vezes a palavra verdade. A igreja, meus irmãos, na época de João, ela estava sendo bombardeada pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos, e não mudou nada até hoje. Hoje é que a influência dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, hoje ainda está cada vez mais pior. Cada vez mais a igreja ela é bombardeada por falsos ensinos, por falsas doutrinas, e é interessante nós observarmos que essas pessoas, como diz o próprio apóstolo João, essas pessoas saíram de dentro da própria igreja.
como nós vemos na primeira carta, no capítulo 2, no versículo de número 19. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. João 14, 6. Certa vez, eu ministrando no grupo pequeno na casa da irmã Sula, e ali estava a esposa do irmão Bosco. E ela disse assim, ela me fez uma pergunta: irmão, qual é a igreja verdadeira? E eu disse: a senhora quer saber verdadeiramente qual é a igreja verdadeira? E ela disse: quero. Pois a senhora primeiro tem que começar a conhecer as Escrituras. Para a senhora conhecer qual é a igreja verdadeira, a senhora vai ter que conhecer as Escrituras, a senhora vai ter que ler as Escrituras para a senhora poder saber qual é a igreja verdadeira. Por que ela me fez essa pergunta? Porque existe o quê? Em cada esquina que nós nos vemos hoje, amados, onde nós encontramos, nós vemos o quê? Uma igreja. Nós vemos uma igreja. E cada igreja dessa, ela vai dizer o quê? Não, nós somos verdadeiros, nós falamos a verdade. Mas quando você vai saber que esta igreja, que esse pastor, que esse ensinador, essa pessoa que está na frente dessa igreja, como você vai saber que ele está falando a verdade? À medida que você examina as Escrituras. Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém, meus queridos irmãos? A Bíblia diz que Jesus é a verdade, João 14, 6. A palavra de Deus é a verdade, João 17 e 17, quando Jesus orando por nós, Jesus disse o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. O Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade e também nos capacita a conhecer a verdade. João 14, versículo 17 e João 16, versículo de número 13. Nesses 3 primeiros versículos, queridos, eu quero destacar aqui 4 pontos fundamentais sobre a verdade. E, em primeiro lugar, a verdade deve ser conhecida de toda a igreja. Amém? A verdade, ela deve ser conhecida de toda a igreja. Leia comigo o versículo 1, por favor. Diz o versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Já foi citado aqui, João 8,32, que Jesus disse o quê? Conhecereis e a verdade vos libertará. João 8,36, Jesus ele vai dizer: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aleluia. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse primeiro versículo aqui, amados, é que devemos observar aqui é que João, ele se dirige como o presbítero. Ele não diz eu, João, eu, pastor, não, ele se dirige como o presbítero. Se os irmãos atentarem, nem o mesmo próprio Evangelho de João, nem as suas cartas, nenhuma das suas cartas, João se dirige com o seu próprio nome, dizendo que é ele mesmo. Mas ele se dirige como uma segunda pessoa, na terceira pessoa, certo? Então aqui, o que é um presbítero? Porque algumas igrejas, elas fazem uma distinção entre pastor, entre ancião, entre bispo, e entre presbítero, entre diácono, entre obreiro obreiro aprovado, obreiro que não é aprovado. É uma coisa horrível, as igrejas fazem isso, certo? Mas, na realidade, queridos irmãos, o que é um presbítero? O presbítero, meus irmãos, obviamente, era um ancião conhecido em toda a igreja. Provavelmente, João era o único sobrevivente do colégio apostólico, porque João foi o último a morrer, que morreu de morte natural. E a palavra presbítero significa ancião,
Isto é, aquele que supervisiona a igreja, aquele que não tira os olhos da igreja, aquele que observa a igreja, aquele que vê como é que anda o comportamento da igreja. Esse era o papel de João. Esse é o papel do presbítero, ou esse é o papel do pastor. Não existe essa diferença. Os homens é que fizeram essa separação. Não sei por quê. Eu não entendo ainda. João, ele falava, queridos irmãos, da parte de Deus, certo? E ele também, queridos irmãos, como pastor do rebanho, ele também exortava a igreja, certo? Quando o texto diz assim, a senhora eleita, alguns estudiosos vão dizer que essa senhora era uma mulher. Outros dizem que era uma irmã fulana de tal. Eu, particularmente, não acredito dessa forma. Particularmente, eu estudando as Escrituras, eu percebo, e segundo também alguns estudiosos também, eu acredito que a senhora eleita aqui no texto, provavelmente, e eu falo com certeza, é uma igreja local. E seus filhos são os membros dessa igreja. A quem, quando João diz assim, a quem eu amo, na verdade, ou seja, a quem eu amo em Cristo Jesus. Quando Jesus diz que ama essa igreja, na verdade, João está dizendo, eu amo você em Cristo Jesus, que Jesus é a verdade. Aquela igreja, amados, ela não era apenas uma igreja, não era apenas amada por João, pelo seu pastor, mas também amada por outros que conheciam a verdade. Era a verdade que ligava, e é a verdade que liga o amor de João ao amor da igreja. É a verdade que vai ligar o seu amor com o meu amor, ou o seu amor com o amor de outra pessoa qualquer. É a verdade. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Depois que João anunciou o seu verdadeiro amor à igreja, ele afirmou que esta saudação era enviada também por todos os que conheciam a verdade. Então pergunta, aquele que não ama ainda, ele conhece a verdade? Não conhece. Por isso eu me referi, que eu disse com minha alma partida, que infelizmente ainda existem muitos dentro de nossas igrejas que ainda, infelizmente, não conhecem a verdade. Com isso, queridos irmãos, João está dizendo que a verdade precisa ser conhecida. Ela é o principal conteúdo a ser ensinado, aprendido e vivido, porque ela é a própria palavra de Deus. Devemos conhecer a verdade. Devemos conhecer a verdade, queridos, mas também amar na verdade, viver na verdade, viver por amor à verdade. Devemos não apenas aprender a verdade com a mente, mas amá-la com o nosso coração, vivê-la com a nossa vontade. A verdade precisa ser conhecida da nossa alma. A nossa alma, ela precisa arder pela verdade e pelo conhecimento da verdade, e que amamos a verdade. A alma, ela tem sede de Deus. Eu li um texto aqui de manhãzinha aqui, antes de nós começarmos a leitura bíblica, do Salmo 27, versículo 4. No Salmo 27, versículo 4, o salmista ele diz assim para o Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, mas ele também diz, buscarei. O quê? Que eu possa estar na presença do Senhor, ou no templo, para quê? Para poder contemplar a beleza de Deus. Nós devemos, irmãos queridos, aprender a descobrir a beleza, a grandeza, a exaltação que o nosso Deus tem. Devemos buscar a beleza de Deus, buscar as coisas maravilhosas de Deus. Meus amados, enquanto a verdade não estiver na sua alma, você ainda não conhece a Jesus. A verdade, ela precisa estar
na sua alma. Em segundo lugar, queridos irmãos, não devemos só conhecer a verdade, mas devemos também permanecer na verdade, porque muitos vêm, conhecem a verdade, passam um tempinho, mas depois sai fora. Versículo 2. Está aberta a sua Bíblia? Amém? Versículo 2. Diz o apóstolo João: por causa da verdade, a parte A do versículo diz, por causa da verdade que permanece em nós. A necessidade aqui é que a verdade permaneça em nós. A necessidade aqui é que a verdade permaneça em você. A necessidade é que a sua boca, ao abrir, ao respirar, ela transmita a verdade. Queridos, não basta conhecer a verdade. É preciso permanecer nela. A verdade, ela deve ser arraigada em nossa alma. Preste atenção comigo, que um dia, queridos irmãos, os falsos mestres, eles professaram a verdade. Os irmãos aqui mesmo têm testemunho de muitos irmãos que passaram por nós, que pregaram a palavra, que viveram conosco, que se batizaram, que diziam que não iam mais sair dos caminhos do Senhor, mas que hoje são contra essa verdade. Não é verdade isso? Claro que é verdade. Segundo estudiosos, diz que a igreja maior que tem é a igreja dos desviados. E esses desviados, eles passaram por onde? Pelo crivo da verdade. E não foram aprovados. Queridos, porém, essas pessoas que um dia conheceram a verdade, elas se desviaram da verdade para viverem uma mentira. Saíram da igreja, como diz o apóstolo João no capítulo 2, versículo 19. Eles não apenas vieram de fora da igreja, como diz o apóstolo Paulo, mas também eles vieram de fora. O apóstolo Paulo diz que eles apenas vieram de fora da igreja, vieram se chegar à igreja, mas não permaneceram na igreja. Se você puder abrir comigo, abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 29, e acompanhe comigo o que é que o apóstolo Paulo fala a esse respeito. O apóstolo Paulo diz aí no capítulo 20 de Atos, versículo 29, ele diz: eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ele está dizendo, eu sei que no momento que eu fizer uma próxima viagem, no momento que eu me ausentar um pouco da igreja, eu sei que entrarão no meio de vocês lobos vorazes. Você sabe o que é um lobo voraz, queridos? É aquele lobo que as presas estão assim, ó, para fora, ringindo, em tempo de avançar em uma ovelha, porque a ovelha ela é um ser totalmente desprovido, queridos irmãos, de defesa. E o lobo está ali preparado. Você sabe quando isso acontece? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Sabe quando isso acontece? Quando a ovelha ela sai debaixo da proteção do seu pastor. Quando a ovelha sai debaixo da proteção do seu pastor, que ela saiu do meio do rebanho, o que acontece? Ela está no mundo, e quando ela está no mundo, ela está gritando. Se você observar alguém que já viu algum vídeo ou já estudou sobre ovelhas, se você observar ovelhas, ela anda assim, ó, batendo uma na outra assim, ó. Se você observar, ela anda assim, batendo uma na outra assim, ó. E ela anda de cabeça baixa. Procurem observar isso aí. Ela anda de cabeça baixa. Então, quando ela anda de cabeça baixa, se ela não presta muita atenção, ela se desvia do meio das outras. Então, quando ela se desvia do meio das outras, ela sai e vai para onde? Para perto do lobo. E lá o lobo vai pegá-la. Lá o lobo vai estar preparado para destruir essa ovelha. É como Paulo diz aqui, né? Penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Mas também se levantará, queridos irmãos, de dentro da igreja. Paulo diz, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. O versículo de número 30, certo? 29, eu li, agora estou lendo o versículo 30. A realidade, meus amados, é que não estava
arraigado neles a verdade, e por consequente, eles não permaneceram na verdade. Há muitos que ainda hoje apostatam da fé e abandonam a verdade que um dia professaram. E a terceira verdade, queridos irmãos, que eu quero falar para os irmãos em terceiro lugar, é que a verdade deve permanecer eternamente em nossa alma. Aleluia. A verdade, ela deve permanecer eternamente em nossa alma. Louvado seja Deus. Versículo 2, ainda a parte B do versículo, que diz: e conosco estará para sempre. A verdade, ela deve permanecer em nós, não apenas por um tempo, mas para sempre. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre este assunto. Abra sua Bíblia em Atos 20, por favor. Já estava aberto, talvez você volte aí um pouquinho aí, Atos 20, o versículo 24. Paulo diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Também o mesmo Paulo, ele fala na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, verso 7, quando Paulo diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tem gente dizendo isso. Tem gente dizendo isso desviado. Tem gente dizendo que completou a carreira e guardou a fé. Eu combati o bom combate, irmão Isaquel. Tem gente dizendo isso. Tem gente dizendo, queridos irmãos, que combateu o bom combate porque acha que passou 20 anos dentro da igreja é o suficiente, já combateu o bom combate. Está cansado. Agora deixa para os jovens aí, né? Deixa o jovem combater agora. Queridos, muitos crentes e muitos mestres se perderam no meio do caminho, desviaram-se e voltaram atrás. A verdade, ela precisa permanecer na igreja, uma vez que ela é a coluna e o baluarte da verdade. Se você pegar o Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 16, se você atentar aos versículos lá, você vai ouvir Jesus falar da necessidade de você permanecer nele pelo menos 12 vezes nesses 16 versículos. 12 vezes. Jesus diz que é necessário permanecer nele para sempre. Jesus é a verdade absoluta. Louvado seja o nome do Senhor. E em quarto lugar, meus queridos irmãos, a verdade deve ser vista em nós. A verdade deve ser vista em nós. As pessoas têm visto a verdade em você? Você tem dado testemunho da verdade? Você tem falado a verdade? Você tem se expressado com a verdade? Ou será que às vezes nós não maquiamos essa verdade? Os irmãos sabiam que a mentira anda no mundo vestida com a roupa da verdade? E que muita gente acha que é a verdade. A verdade deve ser vista em nós. Veja comigo o versículo 3. No versículo 3, o texto diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Hernandes Dias Lopes, ele diz que o apóstolo João
à semelhança do que Paulo fez em suas cartas a Timóteo, menciona em sua saudação não apenas graça e paz, mas graça, misericórdia e paz. E eu pergunto, qual a diferença? Existe diferença? Sim, existe. A diferença é que a saudação de João não é uma oração, nem um voto, mas uma confiante afirmação. A graça e a misericórdia são a raiz e a paz é o fruto. Quando experimentamos a graça e misericórdia, recebemos a paz. John Stott, ele diz que graça e misericórdia são expressões do amor de Deus, ou seja, graça para com os culpados e destituídos de méritos e misericórdia com os necessitados e desamparados. Paz é aquele restabelecimento da harmonia com Deus, com os outros e com nós mesmos, e que chamamos de salvação. Então, juntando os termos paz, indica o caráter da salvação, misericórdia, a nossa necessidade dela, e graça, a livre provisão que Deus fez em Cristo Jesus. Com o mesmo pensamento, meus irmãos, Simon Kistemaker, ele diz que a graça ela remove a culpa, a misericórdia remove a miséria e a paz expressa a continuidade da graça e da misericórdia. Ou seja, a salvação, quando muitos dizem você precisa ser salvo, você precisa receber a salvação, porque a salvação é de graça, essa expressão está errada. Porque a salvação ela não é de graça. A salvação ela foi paga um preço pela salvação. E um preço de sangue, um preço de um sangue muito precioso, o preço de um sangue sem nenhuma mácula, que foi o sangue do Cordeiro de Deus. Ele a pagou na cruz do Calvário. Então a salvação, ela não é de graça. E como disse o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que tem gente que pisa os pés esta graça. Graça é o que, amados? Um bem imerecido de Deus. Nós não merecíamos. O que nós merecíamos mesmos era o inferno. Isso está escrito. Agora, amados, nós precisamos aqui atentar a uma clara diferença entre graça e misericórdia. Certo? Graça é o que Deus nos dá e não merecemos. Misericórdia é o que merecemos. Misericórdia é o que Ele não nos dá, mas merecemos. Está difícil aqui de entender? Isso aqui? Está complicado? Eu vou explicar para você como é que é isso aqui. Preste atenção comigo. Calma, vou explicar. Queridos, é que nós não merecemos o que? A salvação. Nós não merecemos o que? A graça. E o que Deus fez? Nos deu. Deus nos deu a salvação. Certo? Amém? Ele nos deu. Não só nos deu, mas Ele continua dando a todo aquele que vem aos pés dEle. Isto é graça. Merecemos o castigo e Deus não o aplica a nós, uma vez que o aplica em seu Filho. E isto é misericórdia, ou seja, a aplicação da condenação que era para mim, que era para você, ela foi aplicada na vida de quem? De Cristo Jesus. Cristo Jesus aplacou a ira de Deus,
com uma mão, para que nós não descêssemos à sepultura, para que nós não descêssemos ao inferno, para que nós não descêssemos, queridos irmãos, ao lago de fogo. Então, misericórdia é aquilo que merecemos, que seria o quê? Seria a grande ira de Deus sobre o seu povo. Por isso, queridos irmãos, por isso é que Tiago ele diz, olha, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, foi a misericórdia de Cristo que aplacou a ira de Deus. Os irmãos entendem isso? Abram a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 2, versículo 13, por favor. Tiago 2, versículo 13. Em Tiago 2, versículo 13, Tiago diz, porque o juízo, ira, certo? Aquilo que merecíamos, é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Aí ele diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Preste atenção. O que foi que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você? Entregou a sua vida. A misericórdia estava sobre Cristo. A ira de Deus foi sobre a pessoa de Cristo. Mas o texto está dizendo aqui que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo de Deus que viria sobre nós, para nos condenar ao inferno. O apóstolo Paulo diz que nós éramos, amados irmãos, por natureza filhos da ira, mas Deus nos libertou. Efésios capítulo 2, abra aí, por favor. Efésios capítulo 2. Todos encontraram? O versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, ou seja, eu e você, andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, isto é, da nossa natureza, fazendo o quê? A vontade da carne e dos pensamentos. E Paulo diz, e éramos, levante sua mão, graças a Deus, que o verbo está no passado, éramos, por natureza, filhos da ira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quem são os demais? Aqueles que ainda não receberam a verdade absoluta em suas vidas. Ainda estão debaixo da ira de Deus. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em quê? Em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com... Então, assim, igreja, recebe essa palavra, que a igreja, pela graça, sois salvos. Pela graça, sois salvos, como diz aqui o apóstolo Paulo. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos nela. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, como eu disse, queridos irmãos, e agora eu quero concluir, o apóstolo, ele destaca, já na introdução desta pequena epístola, a verdade suprema da divindade de Cristo. A saudação à igreja, ela é dada em nome de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Jesus Cristo é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Desta forma, quem nega o Filho também nega o Pai. A sua alma, você que está me escutando aqui esta noite, a sua alma deve arder pela verdade. Se a verdade não está em sua alma, você continua ainda morto espiritualmente falando. Jesus precisa estar em sua alma. Precisa aqui, não é que Jesus precise de você, mas que você necessita dele. Jesus disse, não foi vocês que escolheram a mim, mas foi eu que escolhi a cada um de vocês, para que vocês vão e deem fruto, e tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu vou-lo conceda. João 15:16. Por isso, queridos irmãos, eu quero encerrar fazendo este apelo aqui. Arrependa-se de seus pecados, escancare as portas de seu coração para Jesus entrar. Jesus, ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Né? A Bíblia também vai falar em 2º livro de Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Eu quero convocar você, eu quero fazer esse apelo para que você queira ser aceito por Jesus esta noite. Venha aqui para que Jesus aceite você do jeito que você está. Jesus aceita você. Não importa o que você tem feito, não importa o que você está fazendo, Jesus, ele quer receber você nos braços em nome do Senhor Jesus. Amém? O Ministério de Louvor vai estar louvando ao nome do Senhor. E se você sente essa necessidade de ser recebido pelo Senhor esta noite, venha aqui. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus, estou aqui para te pedir, quebranta-me, renova-me, quebranta-me, Senhor. Eu confesso que me afastei de ti, tem misericórdia de mim. Perdoa-me, Senhor. Vem nos perdoar, Senhor. Oh, 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 oh. Jesus, sou tão falho, tão pecador. Eu preciso de ti, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor e viver só pra ti, meu Senhor. Sou tão falho, tão pecador.
Senhor, quero voltar ao primeiro amor e viver só pra ti, meu Senhor. Eu sei que pequei contra ti, meu Rei, e um preço por isso eu paguei. Rendo-me a ti, e a partir daqui teu nome anunciarei, proclamarei, Senhor. Oh, 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 oh. Jesus, sou tão falho, tão pecador, eu preciso. Glória a Deus. Quero voltar ao primeiro amor e viver só pra ti, meu Senhor. Sou tão falho, tão pecador. Glória a Deus, eu preciso de ti. Só pra ti, meu Senhor. Sou tão falho, tão pecador, eu preciso de ti, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor e viver só pra ti, meu Senhor. E viver só pra ti, meu Senhor. E viver só pra ti, meu Senhor. Querido Deus, vem arder em nossos corações com a tua verdade, Senhor. Senhor, neste momento eu quero usar as palavras do Senhor Jesus, quando o Senhor orava pelos discípulos e ao mesmo tempo estendia a sua oração até nós. Eu quero usar as palavras do versículo 17 do Evangelho de João, capítulo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então abençoa, Senhor Deus, que esta verdade ela possa se estender por toda a eternidade em nossos corações. Que cada um de meus irmãos que conhecem a verdade, que escutam a verdade, possam permanecer na verdade para sempre, Senhor. E que em circunstância nenhuma, mesmo que venha a perder a própria vida, que jamais esqueçam, que não jamais venham a negar a verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, este momento aqui. Receba a sua palavra como oferta, Senhor, porque a tua palavra diz que ela não voltará para ti vazia. Ela vai prosperar naquilo que ela vê este mundo, Senhor. Então ela virá, Senhor Deus, aos nossos corações e ela fará, Senhor Deus, a mudança e levará o fruto de volta para o Senhor. Aqui, meu Deus, está a tua querida igreja, a tua amada igreja, a tua noiva adornada, a tua noiva se adornando para ter um encontro contigo, Senhor.
E aqui prepara a tua noiva. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aqui está, Senhor Deus, a sua noiva. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos atavie, que o Senhor nos mostre o caminho da salvação, o caminho eterno, e que nós jamais, meu Senhor, como igreja do Senhor, venhamos a nos desviar dessa verdade. Em nome de Jesus, abençoa agora meus irmãos que estão todos aqui presentes neste lugar, que ouve esta voz e que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus. Entre com providência nos seus lares, na sua casa, na sua família, abençoando os esposos, abençoando as esposas, salvando os filhos, salvando os netos, salvando a nossa família, porque é promessa tua, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, ó Senhor. E que a paz, que o fruto da tua palavra, ela também entre no coração dos meus amados irmãos, visitantes que estão aqui conosco esta noite. Que esta palavra possa entrar nos seus corações e que possa achar guarida, Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela rica oportunidade, que não dá para se entender, Senhor Deus, o chamado do Senhor. E eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta igreja, pelos grandes milagres que o Senhor tem feito, pela tua verdade que tem sido esclarecida neste lugar, pelas escrituras que têm sido estudadas, Senhor Deus, aqui na EBD. Senhor Deus, como hoje de manhã foi uma maravilha a escola bíblica hoje essa manhã, Senhor, aonde, Senhor Deus, a tua palavra foi revelada, aonde nossas dúvidas foram tiradas. Nós agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Só temos que agradecer ao Senhor. E o que o Senhor nos abençoe. E como disse o salmista, seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer seu rosto sobre nós. Muito obrigado, Jesus. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.